Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Nos Passos de Jesus. Este programa onde nós temos a parceria de transmissão pela TV7 e também é retransmitido simultaneamente pela Rede Amigo Espírita e pela Rádio Web Fraternidade. Queremos agradecer a todos estes amigos que nos abrem as portas para que possamos falar da mensagem de Jesus, numa visão espírita, e sempre que possível também trazer algo de psicológico, trazer essa mensagem mais para um lado introspectivo, emocional, sempre que possível. E hoje, que nós começamos este programa aqui, nós temos a presença especial do companheiro Jorge Larrat. Companheiro Jorge Larrat, seja bem-vindo. Olá, Jefferson. Uma boa noite para você também. Muito obrigado pela oportunidade de estar no programa nessa nossa noite de hoje. É um prazer enorme, Larrat, ter você aqui. Vamos construindo aí reflexões de um tema importantíssimo para a atualidade, que é o amor. Essa mensagem que Jesus, muito mais do que falar, ele exemplificou o amor e ele mostrou que o amor deve ser uma constante em nossa vida. Então, nós vamos passar a palavra para você, meu amigo, e sempre que possível, dialogando, eu e você aqui, a respeito desse tema importantíssimo, que é amai-vos uns aos outros, esta mensagem de Jesus, que tenho certeza que você vai ampliar e tocar os nossos corações e despertar as nossas consciências para esta chama sublime que é a do amor. A palavra passa para você, meu amigo. Uma boa noite, então, para você, Jefferson. Uma boa noite para todos os companheiros aí que estão ligados conosco nessa nossa live de hoje. Prazer imensamente grande estar hoje aqui com todos nessa nossa discussão sobre a questão do amor nas suas diversas vertentes. Mas essa frase que você estava lembrando, que é o nosso tema de hoje, essa discussão, ela, na verdade, nasce bem mais longe do momento de Jesus. Ela nasce 1.300 anos antes, num contexto mais estrito, que é apresentado por Moisés, no capítulo 19 do livro de Levíticos de Moisés. Muitas pessoas acham que esse conceito do amor é um conceito do cristianismo, mas não é. É um conceito do judaísmo. É na obra de Moisés que nós vamos encontrar a frase: amai ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você pega essa frase, amai ao próximo como a ti mesmo, a gente às vezes fica pensando como que essa frase se encaixa no texto de Moisés, que é sempre um texto muito, muito duro, muito marcado por um conjunto de informações mais próximas da justiça do que propriamente do amor. Mas na cena de todas essas discussões que compõem a Torá, esse versículo vai aparecer assim, como que inesperadamente no texto colocado. O próprio amor, ele é tratado poucas vezes na obra de Moisés, poucas vezes. Então aparece o amor quando se dá a relação de Jacó com as suas duas esposas, e aí diz o texto: e Jacó amou mais a Raquel do que a Lia. Então é uma expressão de amor que já aparece, mas é um amor da relação das pessoas, uma relação mais no sentido amorosa, da paixão, mais próxima do amor eros. E há uma expressão um pouco mais elevada na figura do pai de Jacó, que é a primeira vez que o amor aparece no texto de Moisés, quando diz assim: Isaac amou Rebeca. Isaac amou Rebeca. É um amor um pouco mais elevado do que a história de Jacó. A história de Jacó ele amava mais a Raquel do que a Lia. Tinha duas,
mas ele dava uma preferência ao relacionamento dele com Raquel. Já Isaac, que teve uma esposa só, inclusive é o único dos patriarcas a ter só uma esposa. O pai dele, Abraão, teve primeiro Sara, depois teve outras esposas. Teve Agar, que foi a mãe de Ismael, e seu filho Jacó também teve várias esposas, teve 4 esposas. Mas Isaac teve uma esposa só. E quando se refere o texto à relação entre Isaac e Rebeca, o texto diz: Isaac amou Raquel. Não existe essa palavra na relação de Abraão com Sara. Não existe. Vai aparecer entre Isaac e Rebeca. E quando fala de Jacó com as suas esposas, fala mais num sentido de predileção, mas não num sentido de sentimento mais intenso. Um vínculo mais espiritualizado. Né, não é um sentimento espiritualizado, é um sentimento assim, mais humano, no sentido de uma pessoa que, inclusive, ele tem um relacionamento com 2 esposas, ele amar mais a uma do que a outra, né? É uma característica dele. Perfeito. E depois dessas falas de amor nesse contexto dos patriarcas, você só vai encontrar o amor no último dos livros, apresentando o amor a Deus. O amor a Deus é a última das expressões de amor que você vai encontrar no texto. Você vai encontrar ali o amor ágape. Somente no Deuteronômio, que é o 5º dos livros de Moisés, é que aparece o amor a Deus. Na Gênese, no Êxodo, no livro de Levítico e no livro de Números, nesses 4 livros, não aparece a ideia de que Deus tem que ser amado. Só aparece isso na ideia de Deus tem que ser adorado. Não, você tem que adorar a Deus. Mas amar a Deus não é uma condição que aparece nas outras 4 obras. E o Deuteronômio tem uma característica diferente. Ele não foi encontrado junto com os outros. Ele é um livro que foi encontrado bem depois. Havia dentro da Torá apenas as 4 obras. O livro de Deuteronômio, que o próprio nome dele já diz, a lei de novo, ele foi encontrado muito tempo depois e é atribuído a Moisés. Mas há quem diga que não é, que esse livro tem outros autores e tal. Não dá para saber ao certo quem foi o autor dele. Mas sabe-se que é uma obra que não estava junto com as demais, é encontrada séculos depois e traz uma releitura de tudo que aconteceu. Conta de novo os 10 mandamentos, conta de novo uma série de coisas que aconteceram. Ele é como se fosse uma espécie de compacto dos melhores momentos das outras 4 obras. E é nesse livro final, o Deuteronômio, que você vai encontrar pela primeira vez a história em que se apresenta a proposta de amar a Deus. Só no Deuteronômio é que é proposto que Deus deve ser amado. Então, retornando às questões que estávamos falando, nós vamos encontrar 4 momentos em que o amor é citado na lei de Moisés. O amor de Jacó por Lia e Raquel, um amor bem humano. Depois, um amor mais elevado, um amor mais sublime. E Isaac amou Rebeca. Então, ali já é um amor no sentido mais intenso da comunhão de almas. E você encontra a história de Deus que tem que ser amado pelos homens. Mas entre essas circunstâncias, falta uma que eu não contei. É uma 4ª e última situação na qual o amor é proposto. Está no livro de Levítico. No livro de Levítico, no seu capítulo 19, Moisés faz uma série de observações sobre a conduta do homem diante das outras pessoas. E o capítulo começa exatamente assim: não colocarás tropeço diante do cego. Olha essa orientação. Não colocarás tropeço diante, porque a pessoa é cega,
e você vai e coloca uma pedra na frente dele para ele cair. Não colocarás tropeço diante do cego, nem amaldiçoarás o surdo. Amaldiçoar o surdo. Ele é surdo, aí você fica, esse cara, coitado, ele não está ouvindo. Então, não colocarás tropeço diante do cego e não amaldiçoarás o surdo. São verdades muito interessantes, porque eles descerram para nós novas concepções sobre a questão da relação do homem com seu próximo. Ele começa a falar sobre o relacionamento do homem com aqueles que viviam próximo dele. Não vai botar pedra, não vai amaldiçoar, e começa a entrar uma sequência de outros mandamentos. Você não vai cobrar juros dele, não vai cobrar juros. Se ele fizer alguma coisa de equivocado e vier lhe pedir dinheiro para que você empreste dinheiro para ele, você pode até emprestar, mas não vai poder cobrar juros das pessoas. É tido pelo judaísmo como um pecado terrível você cobrar juros do seu próximo, porque o Levítico interpretava que isso não era justo de se fazer. Mas não é só esses os mandamentos que ele vai colocar. Ele vai lembrar uma série de outras observações que nós devemos estar atentos na relação com o nosso próximo. Diz ele que você não guardará ódio das pessoas que terão um relacionamento com você. Não terás ódio daqueles que farão parte da tua aldeia. Então, ele vai dizer que você, quando estiver entre os homens, não vai oferecer nada que possa machucar as pessoas. E aí volta a comentar sobre alguns mandamentos. Tu não vais furtar, não vais mentir, não vais usar de falsidade, não vais jurar contra o nome de Deus, não vais oprimir o teu próximo. E nessa parte de opressão ao próximo, tem uma coisa que eu acho muito legal, Jefferson. Diz assim: a paga do jornaleiro não dormirá convosco. O jornaleiro não é, na verdade, um jornaleiro no sentido de vendedor de jornal. O jornaleiro é o cara que trabalha por diária, ele trabalha por jornada. A Bíblia chama de jornaleiro todo mundo que tem uma diária e no final do dia você paga a diária dele. O chapa. Você vai fazer uma mudança, você para lá, pega um cara e trabalha para você o dia inteiro carregando, no final você paga para ele. Então, ele é um jornaleiro. Entendi. Olha a frase. A paga do jornaleiro não dormirá convosco. O que significa isso? O que você acha que seja? Eu prefiro deixar para você ampliar, que eu estou aqui, você está falando, eu já estou associando, daqui a pouco eu vou começar a falar. Eu estou aqui pensando nas coisas aqui. Eu já estou estabelecendo vários vínculos aqui, mas amplia aí. Mostra aí, Lahá. Na verdade, a lei de Moisés ela é muito focada em aspectos práticos, pragmáticos, materiais. Então, a leitura que ele oferece é uma leitura muito mais voltada para os aspectos objetivos da vida. Então, imagina, o cara ganha por diária. Ele ganha por diária. Aí ele trabalha com você o dia inteiro e você diz, olha, volta a semana que vem para receber que eu vou te pagar. Não faça isso. Ele recebe por diária. Então, você tem que pagar para ele pelo dia de hoje, porque ele trabalha para comer. Se você não pagá-lo no final do dia, ele não tem dinheiro para comer no dia seguinte. Ele não é mensalista, ele não recebe por semana, ele recebe por dia. Ele é jornaleiro. Então, a paga do jornaleiro não dormirá convosco assim. Não deixa de pagar o cara que trabalhou um dia para você. Se você contratou alguém numa diária, paga a diária dele no final do dia. Esse dinheiro não pode dormir com você. Você tem que passar a grana para a pessoa que trabalhou para você em uma diária que ele ofereceu de serviço na sua casa. Então, fala. E isso, além de ser um gesto de responsabilidade, né, Lahá? É um gesto de amor, porque você tem que se colocar no lugar do próximo. Se você ganhar por dia... Exato. Você vê que ele está construindo uma série de sentimentos que estão relacionando com... Está indo na direção do amor. Tu não amaldiçoarás o surdo, não colocarás tropeço diante do cego. Olha essa outra.
Tu não farás injustiça durante um juízo. Tu não desrespeitarás o pobre e nem honrarás o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Então, você tem que fazer um julgamento. Não vai pender para o pobre, porque ele é pobre. Não penda para o lado dele, porque ele é pobre. Mas também não penda para o lado do rico, porque ele é rico. Julgarás com justiça o teu próximo. Não é bonito isso? É um negócio muito bonito. Você fez até eu me lembrar agora da pergunta 886 do Livro dos Espíritos, no comentário do codificador, que Kardec vai mostrar que a lei de justiça, ela não pode ser exclusa da lei de amor e caridade. Então, isso que você acabou de falar, que esses preceitos judaicos, já subtende que para você ser justo, você precisa ter amor e caridade. Caso contrário, você é justiceiro. E aí, você ressaltando aqui para a gente, Larrato, acho fantástico, porque você está trazendo a importância da primeira revelação, que muitas vezes, muitos espíritas desprezam. E aí você mostra para a gente que tem uma construção do amor que está entre linha. Tem que saber ler, tem que captar, né? Está ali. Ele vem crescendo, o amor, né? E agora você trazendo estas expressões do amor, que ainda era um pouco rústico, mas já estava florando, né? Preparando o caminho para o Cristo, que daqui a pouco você vai entrar, mas que fantástico isso aí que você falou, porque para você ser justo, você tem que ter amor e caridade. Não é possível, porque senão você vai pender o quê? Para o sentimento do ego, né? Orgulho, egoísmo. Perfeito, Larraio. Nossa, você tá... Vai falando, Larraio. A gente vai, por favor. Olha a sequência. Não andarás com um mexeriqueiro. Tu não vais andar com a pessoa que anda com conversinha. Não anda com essas pessoas. Não anda. E não te porás contra o sangue de teu próximo. Não vás agredir alguém para tirar sangue das pessoas. Não vais te pôr contra o sangue dos outros. Aí está esquentando. Está esquentando. Aí ele diz mais. Oi. Pode falar, Larra, pode falar, está esquentando. E ele diz assim, olha o que ele diz. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Você pode até ter raiva da pessoa, mas no teu coração, tu não vais odiar as pessoas. Tu não odiarás as pessoas no teu coração. Não odiarás teu irmão no teu coração. E aí, do outro lado, e não deixarás de repreender o teu próximo. Se tem alguma coisa errada que ele está fazendo, tu vais repreender, mas não pode fazer com ódio. Não odiarás o teu irmão, mas não deixarás de repreender o teu próximo. Ou seja, repreende sem ódio, comenta sem agressão, fala com ele, mas de maneira suave. Não te veste com a capa do ódio quando você tiver que repreender, mas você vai ter que repreender. Tu tens que repreender teu próximo. Não deixarás de repreender teu próximo se estiver errado. Mas tu não o odiarás dentro do teu coração. Ok? Aí, profundo, hein? Se tu fizeres isso, diz o texto, não sofrerás pecado. Então, se você agir assim, se você não deixar de repreender as pessoas que estão fazendo coisa errada, mas não fizer isso com ódio no coração, você não estará em pecado. Mas se você não repreender, você está errado. E se você repreender com ódio, você também está errado. Para não entrar em pecado, você tem que repreender sem ódio no coração. Ah, essa aí valia muito para as redes sociais de hoje, tá? Opa! Não, exatamente, a rede social, né, é uma coisa que eu vi certa feita, você também falando, acho que foi em um dos programas do Pinga Fogo aí, o companheiro Rubens, um abraço para o Rubens, você chamando a atenção de nós, espírito que você fala, direcionado também a nós, né, mais focado a nós, no movimento espírita, e você chamando a atenção exatamente para que a gente nos atentemos o que a gente faz na nossa rede social. Ali vira um grande destilador de ódio, raiva, as pessoas põem para fora, né, Larra? E aí tem uma coisa que você falou que eu achei interessantíssima também,
e você pode até estabelecer, se quiser, um link com rede social, porque você falou, você trouxe a visão, mostrou que o amor, quem ama, tem que fazer corrigendas quando possível. Tem a maneira certa. E a nós, do movimento, da rede social, Lahá, o que você pensa, como que deve ser exercido? Se um irmão, vamos supor, você vê lá o Jefferson, poxa, estou seguindo o Jefferson na rede social, o Instagram dele lá, menino bacana, daqui a pouco eu coloco uma frase de ódio. Você é um irmão espírita esclarecido. Como que você falaria comigo? Pois é, porque esse é um grave problema. Essa é a questão 841 do Livro dos Espíritos. Que não só pode, como deve alertar as pessoas, mas sem abandonar a mansidão e a brandura. Porque se você abandonar isso para chamar a atenção dos outros, você é mais culpado do que o outro, porque você fez com o conhecimento daquilo que não pode ser feito. Então, se alguém, por exemplo, faz uma relação desse tipo, a solução para essa questão é como está proposto no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Está lá a resposta para isso. Se você percebe que uma pessoa fez alguma coisa errada, procure a pessoa em separado, não fale para os outros. Só você e ela, senta os dois e diz: Jefferson, acho que você se excedeu naquilo que você fez. Você não vai por trás assim, olha o que ele está fazendo. Você não denigre a pessoa, você não vai falar mal dela para os outros. Você não vai promover nenhum tipo de movimentação dentro do centro espírita nas costas de ninguém. Mostrando, olha aqui, mas você não está sabendo, mas eu estou conspirando contra você. Jesus diz, tem um problema com ele? Procura só vocês dois. Senta os dois e diz, Jefferson, olha só, está acontecendo isso aqui. E aí conversa. Aí diz Jesus, se você convencê-lo, você ganhou um irmão e a vida continua. Se você não conseguir convencer, aí você chama mais um ou dois para sentar com você, porque de repente a sua visão está errada. Chama mais uma ou duas pessoas, vamos sentar, vamos conversar entre nós aqui para a gente resolver. Aí nós fazemos uma tentativa nova. Se conseguir, ótimo, conseguimos. Se não conseguir, aí é que você vai para chamar um colégio, o grupo maior, para dizer, Jefferson, nós aqui queremos conversar com você para tomar a decisão se você realmente ainda deseja fazer parte do grupo ou se você deseja se desligar do grupo pela postura que você está assumindo. Porque se você disser, não, realmente eu errei, desculpa, não vou fazer mais. Não, eu fiz e eu vou continuar. Mas não pode fazer isso, querido. Não pode querer, não pode ser assim. Agora, na conversa que a gente mantém com as pessoas nesse padrão, existe uma regra que a gente utiliza para isso, que é a regra do sorriso. Como é que a gente desenha uma boca sorrindo? Ela começa em cima, aí ela desce, depois... Peraí, estou fazendo ao contrário. Ela desce, depois ela sobe. Então, começa em cima, desce e depois sobe. Então, você começa em cima na conversa. Você chama assim, Jefferson, eu queria falar contigo. Cara, você tem umas contribuições na rede social muito boas, hein? Estava vendo umas coisas que você faz. Aí você primeiro se aproxima da pessoa. Você primeiro faz todo um trabalho de conquista do outro. Você não chega assim, Jefferson, está aqui. Você está fazendo coisa errada na internet, que aí a pessoa se fecha. Então, você primeiro trabalha para aproximar a pessoa de você. O primeiro movimento é o de dizer que tem muita coisa boa sendo feita. Depois que você fala sobre isso e ele se desarma, aí você diz, mas tem uma coisa que eu queria conversar com você. Alguns comentários que você está fazendo não estão legais. Você tem uma série de coisas maravilhosas, mas olha esse aqui. Isso aqui não está legal. Aí você desceu do sorriso, foi para baixo. Depois que você aborda tudo que tem para abordar, você tem que, para terminar a conversa, voltar a subir. Então você diz, bom, era isso que eu queria te dizer, mas eu tenho certeza que você vai conseguir mexer nisso. Você é um cara sempre maravilhoso. Você é uma grande promessa para nós. E eu tenho certeza que você vai conseguir passar por essa daí. Então, eu estou tranquilo, a gente conversou sobre isso, mas a conversa vai ficar só entre nós dois. E
quero dizer que você tem todo o meu apoio, porque você é um cara muito bom, que você tem produzido é muito legal. Aí você, de novo, se aproxima da pessoa e termina a conversa assim. Então, respondendo aí a sua pergunta, como abordar? Vai em cima, vai embaixo e depois você sobe de volta. Isso vale para esposa, filho, colega de trabalho, pessoas na casa espírita, para qualquer indivíduo com o qual você vai trabalhar determinados valores de comportamento. A técnica do sorriso é a mais indicada para esses processos de abordagem de algo que você queira dizer que seja desagradável. Lahá, eu achei fantástico, Zé, porque isso falta muito, né? Vamos pegar a fala que você fez aí um pouco mais cortada. Você disse, primeira coisa, vai e chama ele no privado, isso que Jesus ensinou. Chama esse colega no particular. E aí a gente tá lá, Instagram, Facebook da vida, o pessoal posta, aí a gente vai lá e comenta embaixo. Pum. No público. Né? No público. Tá aberto, aí começou. Aí começa a disseminar, né? E aí daqui a pouco, o que era pequeno toma uma amplitude, né? Enfim, sai dos trilhos do amor há muito tempo. E aí você vem ressaltar agora, achei fantástico. Depois até vou fazer um recorte, vou te mandar dessa parte da técnica do sorriso. Cara, eu achei sensacional. Porque é exatamente isso, porque numa visão psicológica, tá lá com o psicólogo, é exatamente isso, porque o ego, ele é cheio de mecanismos de defesa. Se você vai direto, a pessoa já vai armar, né? Não, mas o que está acontecendo? Ele não gosta de mim, já vai, né, pegar raiva, isso, aquilo, pronto. Vai negar, já vai fugir. Vai ouvir você. Aí, quando você chega com jeitinho, com amor, né? Porque o amor, o que você está ensinando nesse gesto que eu achei sensacional? A assertividade, né, Lahá? Falar o certo na hora certa, da maneira correta, para a pessoa certa, né? Então, o amor é assertivo, eu achei fantástico. Cara, eu marquei isso daí, esse que eu gostei, porque começa em cima, né? Aí você vai embaixo no sentido, pô, agora eu vou ter que falar. Falou? Volta, enaltece esse irmão para dar coragem para ele enfrentar esse lado dele. Fantástico, Lahá. E aí você trazendo essa evolução do amor, Lahá, que você vem trazendo até o presente momento para gente, ecoando lá do judaísmo. Mas ele ainda não falou de amor. Ele falou de não colocar tropeço, ele falou de não amaldiçoar, ele falou ele vai ter a parte que ele vai falar sobre juros, que você não cobra juros. Ele já falou sobre a questão do não dormir com a paga do jornaleiro. Ele está mostrando expressões do amor. Expressões. Ainda não é do amor propriamente dito. Amor. Perfeito, perfeito. Mas continua aí lá, continua que o papo tá ótimo. Aí olha o que ele diz. Não odiarás teu irmão no teu coração, mas não deixarás de repreender o teu próximo. E se fizeres assim, não sofrerás pecado. Então você tem que fazer, olha como é sutil, repreende, mas sem guardar ódio. E aí vem o versículo mais importante de todo esse capítulo, no qual ele diz: não te vingarás, ouça bem o que está dito, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Então, aí já está dito para você não se vingar. Se alguém fizer alguma coisa contra você, não se vingue. Não te vingarás, nem guardarás ira dos filhos do teu povo, mas... E aí vem a frase mais conhecida de todos nós com relação a esse trecho todo. Diz ele, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele agora foi. Agora entrou o amor. Agora entrou o amor. Então ele vai num crescendo, ele vai falando, olha, não faz isso, não faz aquilo, não faz não sei o que mais, não faça assim, não faça assado. Aí vai, depois começa a falar da questão da ira, de você repreender, mas não guardar ira no coração. Aí avança para o ódio, dizendo, não guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é uma tirada de coelho da cartola. Amar o próximo como a si mesmo. E aí tem algumas coisas bem interessantes sobre isso que a Cabala ensina. A Cabala diz o seguinte: tá, é para amar o próximo como a mim mesmo. Muito bem. Então, eu só vou poder amar o próximo se eu amar a mim mesmo. A Cabala diz, bom, é para amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu preciso me amar para que eu possa, por essa leitura de dimensão de amor, amar o meu semelhante. Aí diz a Cabala, eu nunca poderei amar aquilo que não é importante. Eu só amo aquilo que é importante. Então, eu preciso descobrir que eu sou importante para que eu devote amor a mim e depois eu consiga amar o meu semelhante. Como que eu vou perceber que eu sou importante? Aí responde a Cabala, quando você descobrir o que você é. Porque enquanto você não sabe o que você é, você não acha que você é importante. Se você não sabe o que você é, você acha que você é apenas um amontoado de células que caminha para o túmulo. Mas se você ouvir o que a Cabala diz e o que a Cabala conta, a Cabala diz que somos almas imortais a caminho da perfeição, passando por diversas reencarnações, num processo de crescimento constante e que antes de renascermos fazemos uma programação antes do nascimento daquilo que nos é correto de acontecer para que a gente vença as nossas imperfeições e melhore a nossa condição espiritual. Já viu algum lugar algo parecido com isso? É muito parecido com a mensagem espírita. Então, a Cabala diz o seguinte, você é um espírito imortal a caminho da perfeição. Você não é o corpo que vê no espelho. Você é uma alma transcendente. Então, quando eu me enxergo por essa ótica, eu descubro que eu sou importante. E eu me apaixono por mim mesmo. Eu passo a amar a mim mesmo porque eu me vejo como um ser imortal. A partir do momento que eu me leio como ser imortal e que eu me amo por conta disso, eu me viro para amar o próximo. Então, o amor ao próximo é uma consequência do amor a si mesmo. Então, amai ao próximo como a ti mesmo, ou seja, vai procurar te amar para descobrir recursos para amar o teu próximo. Essa é a síntese desse pensamento pela ótica daquilo que a Cabala apresenta para nós. A Cabala é um conjunto de filósofos judeus que se debruçavam sobre o texto bíblico, oferecendo interpretações profundamente transcendentes e ocultas, que não eram oferecidas ao vulgo, somente os espíritos iniciados é que recebiam o conhecimento da Cabala, porque muita gente não entendia o que ela queria dizer, e que está baseado na ideia de um Deus único, da imortalidade da alma, da progressão sucessiva do espírito, da reencarnação e do grande fenômeno do processo de autoconhecimento. A gente tem uma regra de autoconhecimento com uma escada chamada Etz Chaim, a árvore da vida, que dá umas etapas de desenvolvimento da busca do ser na direção da perfeição. Então, essas leituras todas que a gente consegue colher dentro do amor ao próximo, nos oferece uma visão muito, muito bonita. Mas tinha um problema. Pode falar lá. Não, continua. Tinha um problema. Era para amar quem? Para quem era para amar? A você e ao próximo. O próximo não é o distante. E o próximo muitas vezes está onde, lá, o próximo? Hã? E o próximo muitas vezes está no lar. O problema é que eles não sabiam até onde era o próximo. O cara disse, não, a lei de Moisés diz que é o próximo, mas o próximo vai até a outra aldeia. Entendi. Porque a gente perdeu o sentido da palavra. Quando fala assim, gente, ajuda o próximo. Porque a gente acha que próximo significa o semelhante. A gente acha que próximo significa o outro. Não é. Próximo significa o próximo. A pessoa que está perto. Se você pegar as traduções em inglês, o que está escrito lá, eu não vou falar inglês que eu não sei falar, mas está a palavra que significa vizinho. Vou falar do meu jeito. Neighbor. É neighbor, ou seja, vizinho, próximo. Então, assim, ama teu vizinho como a ti mesmo. É o neighbor, é o vizinho.
não é qualquer pessoa, é o próximo. Repare que dentro do texto todinho falava: não guardarás ódio das pessoas do teu povo, não porás da tua comunidade, sempre do meu mundinho. Essas leis todas se referem ao meu mundinho, ao meu grupinho, é a minha aldeia, meu lugar onde eu vivo. Então você tem que amar as pessoas no lugar onde você vive. Você tem que amar o seu próximo, a pessoa que está na sua companhia, que divide com você a existência. Mas fica uma dúvida: teria eu que amar quem mora longe? É justo amar quem mora longe? De repente, o que Moisés está falando é para amar só o pertinho mesmo. Não tem que amar quem está distante. Então, essa dúvida, ela avança pelo judaísmo. Ela vai aparecer no judaísmo nos séculos. Até onde vai o próximo? Com que métrica eu vou medir para dizer: não, papai, aqui já é longe. O amor ao próximo não se encaixa na situação dele, porque ele está longe de nós. Por isso que aquele rabino indaga Jesus quem era o próximo, e Jesus propõe a parábola. Exatamente! O bom samaritano. Exatamente. Aí você vai encontrar em Lucas 10 um encontro de Jesus com o doutor da lei, que diz: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, usando de maiêutica, não responde e joga uma pergunta de volta. Como está escrito na lei? Como é que tu lês? Porque ele queria que o homem dissesse o que ele sabia, ao invés de responder. E o cara, então, responde: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Quando ele faz isso, lá no texto dos judeus, isso não está junto, tá? Não tem nenhum lugar que esses dois estejam próximos. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, está lá no Deuteronômio, sozinho. E amar ao próximo como a si mesmo está no outro lugar, que é esse aí do Levítico, capítulo 19. Não existe um lugar na lei de Moisés que as pessoas disseram: isso está junto. O cara juntou na hora que respondeu. Ele foi buscar duas coisas completamente distintas, como se você fosse na obra de Kardec, pegasse uma frase do Livro dos Espíritos e dissesse: não sei o que, por quê? E conecta com uma frase da Gênesis. Você respondeu bem. Foi bom, gostei da resposta. Porque não está conectado. Em nenhum lugar do judaísmo está dito que é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Não está. Está dito no local que a gente deve amar a Deus. Sim. E no outro diz que tem que amar ao próximo. Sim, também. Mas tem outros que dizem que tem que honrar pai e mãe. Tem outros... E o cara pegou e fez uma síntese bem legal. Pegou amor a Deus, pegou amor ao próximo. Está aqui. O que eu sei é isso. E Jesus disse: muito bem. Respondeste bem. Faze isto e viverás. Aí o cara diz: não, agora eu vou fazer um outro desafio para ele, porque isso era muito comum. Isso não caracteriza um sentimento de perversidade, mas era normal entre os rabinos eles ficarem fazendo essas brincadeiras filosóficas. Existem alguns problemas no judaísmo que não têm solução até hoje. Eu vou passar para você um problema, e esse problema não tem solução. Não queira resolver que ele não tem solução. Lá vai. O problema é o seguinte: um caolho furou o olho de uma outra pessoa. O que você faz com o caolho? Não tem solução esse problema? Não. O que você faz? O caolho, ele já era caolho, ele foi lá e furou o olho da outra pessoa. O que você faz com ele? Porque diz que tem que pagar olho por olho, dente por dente. Dente por dente. Então, você teria que furar o olho dele. Mas se você furar o olho dele, você não faz justiça, porque ele fica completamente cego e o outro fica caolho. Rapaz, olha só, entendi. Mas se você não furar o olho dele, você também não... Porque ele vai ficar igual ao outro, você também comete injustiça, porque ele deve ser punido pelo que ele fez com a outra pessoa. Chama-se em judaísmo o paradoxo do caolho. E até hoje não tem solução. Os rabinos debatem sobre isso, sem chegar a conclusão nenhuma. Então, isso sempre existiu no judaísmo, essas discussões.
Ah, por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Por exemplo, na lei de Moisés diz que se você roubar um boi, você paga para cada boi que você roubou 5 bois. Roubou um boi, paga 5. Roubou uma ovelha, paga 5 vezes? 4. 4. 4. A pergunta é, por que 4? Por que não é 5? Porque Ah, eu pago um boi por cada boi. 5 bois para cada boi. Mas se eu para cada roubar uma boi. ovelha, eu pago só 4 ovelhas por cada ovelha que eu tiver roubado. A lei não é igual. Para boi é uma coisa, para ovelha é outra. Aí os rabinos discutem, e eles têm uma tese, que é a tese aceita. É que para roubar um boi, você tange o boi e leva. Então, você consegue levar o boi mais facilmente. Então, a pena é maior, porque é mais fácil roubar o boi. O carneiro, você tem que botar nas costas, então dá mais trabalho. Então, a pena é menor, porque você teve o trabalho a mais de ter que carregar as ovelhas nas costas para poder levar, porque você não tange a ovelha quando rouba, elas fogem de você. Então, por isso, a pena acaba sendo mais pesada para desestimular o furto do boi. Então, muitas coisinhas existiam, e os rabinos ficam discutindo isso. Então, esse doutor da lei, quando ele se encontra com Jesus, aí dizem, eu vou aproveitar, já que esse cara se mostra aí tão inteligente, fazer a pergunta que todo mundo faz. Quem é o meu próximo? Até onde vai? Quando eu esticar a fita métrica, eu tenho que levar até onde? Quem é meu próximo? E, novamente, Jesus não responde para o cara. Poderia ter respondido, não respondeu. Engata uma parábola. A parábola do bom samaritano. Vai contar a parábola todinha para ele. Nessa parábola, ele vai pegar 3 personagens, um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote e o levita faziam parte do cotidiano do doutor da lei e eram tidos pelo doutor da lei como um exemplo de virtude. E o samaritano, rejeitado e visto como tudo de negativo. Jesus pega a parábola e dá um trato nela e faz com que os 2 que para o doutor da lei eram um sinal de virtude, façam o errado. E exatamente o cara que era rejeitado é que vai fazer o certo. Aí ele conta a história, diz que o samaritano cuidou da pessoa, passou a noite com ele e tal. Depois que termina a história, ele não respondendo a pergunta do cara, pergunta: quem te pareceu o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? O que ele responde? Ele poderia ter dito o samaritano. Mas o orgulho é tão grande que ele não diz o samaritano. Ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Mas eu não digo samaritano. A minha boca não abre para dizer. E ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse: muito bem, respondeste bem. Faze isto também. Vai tu também e faze o mesmo. Então, nessa hora, o que foi que fez Jesus? Ele mexeu no conceito do próximo. Porque ele perguntou: quem é o meu próximo? Ele disse: qualquer pessoa. Então, Jesus foi e fez uma cirurgia nesse mandamento e disse: não é amar ao próximo como a si mesmo, é amar o semelhante como a si mesmo. Porque o semelhante pode estar perto, pode estar longe, o semelhante pode fazer parte da nossa vida ou não, mas nós poderemos perceber que não existe mais a métrica de distância. É meu semelhante? Vai prestar socorro do mesmo jeito. Coisa que a gente ainda não venceu, Jefferson. A gente ainda tem dificuldade para isso. Às vezes a gente está assistindo um noticiário, aí aparece uma ponte que deu uma enchente, a enchente vem, bate na ponte, aí as pessoas caem da ponte dentro da água, desesperadas, levantando a mão, pedindo socorro. Aí a pessoa diz: meu Deus, assistindo no jornal: meu Deus, o que foi isso? Onde foi isso, pelo amor de Deus? Isso foi lá na China. Ai, graças a Deus, foi lá. Ufa. Então, como se chinês não fosse gente, entendeu? A gente olha, é longe daqui, então pode. Se não é próximo de mim, não faz mal o que tenha acontecido.
Mas se alguém dissesse, foi aqui, em Taubaté, foi aqui. Meu Deus, em Taubaté. Então, em Taubaté não pode acontecer. Mas se for da China, pode. Da China, beleza, lá já dá. Por quê? Porque eu ainda não me vejo como sendo igual às outras pessoas. Então, o amor ao semelhante, ele não nós ainda estamos, quando muito, no amor ao próximo. Eu cuido dos meus filhos, cuido da minha família, mas eu não consigo abrir esse amor para enxergar outras pessoas, para colocar por dentro. Então, é aí que entra a grande transformação do mandamento que Jesus faz. Ele vira a chave e diz, não é mais só o próximo, agora é qualquer pessoa. Porque ele trouxe a pessoa mais rejeitada do ambiente judaico para ser uma referência de virtude. E com isso, ele altera o mandamento, dilatando o conceito de Moisés para uma ideia de amor a todas as pessoas, independente da distância. Aí é o ápice. Ainda não é o ápice. Não é o ápice ainda. Não. Mas já é uma boa mexida. Bem diferente. Não, é bem diferente. É bem diferente. É bem diferente. Ele tem sempre um cuidado muito grande com isso. Inclusive, no Sermão da Montanha, ele trata desse mandamento, né? Ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito aos antigos, 2 pontos. Amai os vossos amigos e odiarás os vossos inimigos. Cara, não tem nenhum lugar que manda odiar o inimigo. Não tem. Por que Jesus disse isso se não existe esse mandamento? Sabe por quê? Porque ele não estava comentando a lei, ele estava discutindo os comentários da lei, porque não é leste o que ficou escrito para os antigos, é ouviste o que foi dito aos antigos. Por quê? Porque os rabinos faziam muito isso. Eles leem o texto e dão uma interpretação. Aí vem o outro e interpreta a interpretação. Esse interpreta, que interpreta, que interpreta. Aí vai subindo as interpretações e o texto ninguém lê mais. O original mesmo ninguém lê. As pessoas vão criando narrativas sobre o que está escrito e a consulta ao texto original não aparece mais. A gente vai ficando cada vez mais convencido de que foi isso de fato que foi falado, foi escrito. Mas não é, isso é o que foi falado. Então ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Não é, ele não disse, leste o que ficou escrito para os antigos. Então ele não está mexendo na lei, ele está mexendo na interpretação da lei, porque ele disse, a lei eu não vou mexer, eu vou dar uma interpretação para o texto. Aí ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É um escândalo total. Mas ele vem oferecer uma releitura do mandamento, mas ele não quebra o mandamento, ele não destrói. Ele destrói as interpretações rabínicas sobre o texto que estava colocado. Então, ele vem e reapresenta esse conteúdo mais à frente. Então, vamos observar os degraus que a gente tem. Eu tenho um primeiro degrau em que Moisés diz, amai ao próximo como a si mesmo. Jesus diz, não é o próximo, é o semelhante. Na parábola do bom samaritano, ele sobe um degrau e diz, amai ao semelhante como a si mesmo. Então, você vai amar o teu semelhante, qualquer pessoa. E quando chega no final de sua vida pública, ele sobe mais um degrau. Porque no final da vida pública dele, quando ele está na última das ceias com os apóstolos, ele oferece um mandamento novo, um mandamento que ainda não existia. Ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Cara, isso é muito doido, porque não é mais o semelhante. Agora é o outro. Pergunto para você, o cachorro é nosso semelhante? Não. Semelhante, não. Mas ele é o outro. Então, te estendeu mais ainda. Quando ele disse, amai-vos uns aos outros, ele quebrou todas as cadeias de reinos, de tudo.
porque o córrego é o outro, a planta é o outro, o animal é o outro, o homem é o outro. Aí, aquela conversa lá de trás de amar ao próximo como a si mesmo, está totalmente revisada. Agora é para amar tudo. É para amar o outro. Não é mais para a gente ficar só amando o próximo, nem só os semelhantes. O animal também é digno de misericórdia, digno de amor. Eu sou de um período, Jefferson, do movimento espírita, em que as pessoas diziam muito assim: nós devemos evitar alimentação de carne. Sabe por quê? Porque quando você mata o animal, ele faz uma descarga de medo, de raiva no corpo. E quando você come aquela carne, você come todos os fluidos do animal que estava com medo. E esse fluido te contamina. E você acaba ficando mais prejudicado do ponto de vista energético, porque você comeu a carne de um animal que foi sacrificado numa condição de dor, de medo, de raiva. E isso não faz mal, não faz bem para você. Okay? Essa era a forma de justificar. Pergunto: quanto de misericórdia pelo animal existe nessa fala? Zero. Zero. Porque com quem eu estou preocupado? Quem é o objeto da preocupação? Eu. Eu não vou comer a carne do boi porque a carne vai me fazer mal. Quero lá saber se o boi está bem ou está mal. O problema é dele. Eu não vou comer porque vai fazer mal os fluidos para mim. Hoje, 40 anos depois, a gente já tem uma nova geração que diz o quê? Eu não vou comer carne animal porque isso é crueldade com os animais. Para onde passou o foco? Passou para o outro. Para o outro. É um outro nível de compreensão. Então, o cara diz assim, não vou fazer isso. O boi também tem família, não vou comer. Não quero. Não quero comer a carne animal porque isso faz mal. Não estou dizendo que não é gostoso. Eu mostro uma picanha, uma delícia. Mas eu penso no que esse prazer para mim significa para o outro. Então, é uma revisão completa. A doutora Irvênia Prada tem uma frase linda, ela diz assim: sede para os animais aquilo que os anjos são para vós. Sede para os animais aquilo que os anjos são para vós. Você vê um cachorro, sai daqui, cachorro, passa daqui. Por que não cuida dele? Por que não dá um carinho? Por que não joga uma comida, pelo menos, para o animal? Por que tratar mal desnecessariamente? Então, amar ao outro abre um horizonte imenso para você não quebrar mais a planta, você não desmatar, você não derrubar, você amar a natureza, não jogar um sofá no córrego, você não jogar o esgoto da casa no riacho. É amar ao outro. Amar ao outro. E existe um segundo detalhe. É amai-vos. É no sentido bidirecional, porque antes era eu tenho que amar o meu próximo. Não, você ama. E ele? Não sei, mas eu faço. Agora é uma relação de reciprocidade. É uma sociedade de interrelacionamento de afeto. É completamente distinto do modelo anterior. A gente, quando vê a oração de São Francisco, ele diz assim: ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Então, ele quer ser consolado também um pouquinho, mas ele quer consolar mais. Amar que ser amado. Eu também quero ser amado, mas é que eu ame mais do que o amor que eu quero receber. E aqui no Cristo é uma sociedade formada por pessoas que oram a prece de São Francisco. Todos querem dar, todos querem amar mais do que ser amados. Então, isso constrói uma relação de afinidade. Só que esse amor não pode ser o amor nas condições humanas, não pode ser o amor no desequilíbrio das paixões, tem que ser o amor na sua expressão mais pura. Então, para que isso não fique dúvidas, ele diz: amai-vos uns aos outros, tudo para tudo, assim como eu vos amei. Essa é a medida
para saber se eu estou amando de verdade. Então, quando você olha o cachorro, você diz, preciso amá-lo da mesma maneira que o Cristo amou a mim. Então, eu não vou enxotar o animal, não vou dar uma vassourada nele, jogar água quente, querer prejudicar o gato que se aproxima de casa. Então, a minha visão de mundo se transforma completamente quando a gente começa a perceber isso, porque aí eu vou entender que o grande propósito era que a gente fosse dilatando essas nossas compreensões de amor. E aí, amar ao próximo como a si mesmo, que já era lindo na sua origem, vai sendo desfolhado à medida que a gente evolui, até chegar no ponto atual que nos encontramos, em que a nova ordenação, o mandamento novo é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Perfeito, Lahá. Lahá, essa condução que você foi fazendo com a gente aqui desde o começo, achei fantástico. E agora foi a chave de ouro, né? Foi a chave de ouro, porque eu já escutei também, a gente vai passeando pelas casas aí, né, Lahá? A gente vai vendo cada coisa. Já escutei, eu amo, como é que é? Eu amo a Deus, meu próximo eu tolero. Ou eu amo o próximo, já escutei isso lá, é verdade. Ou eu amo o próximo, e aí sai na rua, abre o vidro do carro e jogo alguma coisa na rua, né? Vou, como você acabou de falar, você trouxe o exemplo, o cachorrinho, pessoas que a gente já presenciou, se falou de jogar água quente, uma vez presenciar uma pessoa querendo jogar água quente num gato. Então, agora, o próximo, o outro, na verdade, ele quebra tudo. Então, Jesus... E é engraçado, você trazendo aqui, a gente vai pensando, né? Ele foi de mansinho, né? Ele foi primeiro, calma aí, se eu falar o outro de uma vez, né? Mas vamos lá, solta o próximo. Aí já mexeu com a cabeça, né? O semelhante, na verdade. Aí já mexeu. Aí ele veio e mostrou, não, agora é o outro. Amai-vos, que a gente também esquece. A gente só quer ser amado, muitas vezes, né? E isso é caminho para o adoecimento lá. Terça-feira eu vou estar falando com o companheiro Rubens, aí na Rádio Fraternidade, exatamente sobre isso, a cura pelo amor. Que a gente quer ser amado, é óbvio. Mas é como você falou, mas a gente quer ser amado muito, quer amar pouco. A fórmula é contrária. Que a gente seja amado um pouco, mas que a gente também ame, porque uma existência sem amor, ela é vazia. E eu até me lembro de uma obra que está aqui, Grande Joana, de Valdo Franco, né? Você conhece essa obra? O Homem Integral, uma das primeiras aí. Uma das primeiras, você pode até complementar sobre uma, porque ela vem lá num capítulo que se intitula O Homem perante a Consciência, capítulo 8, e lá no item Recursos para a Liberação dos Sofrimentos, ela vai dar 4 caminhos para liberar o sofrimento. Só que o último, o item D dessa mensagem, ela vai dizer assim: o amor deve ser uma constante na existência do homem. E aí ela vai desenvolver todo um pensamento mostrando que o amor é o antídoto. O amor é aquilo que nos aproxima de Deus, o amor é aquilo que amplia a nossa visão, que você acabou de falar, da vida, do outro, de nós. Então, Lahá, eu achei isso muito fantástico e eu quero finalizar, eu quero te propor uma pergunta. Eu quero falar uma coisinha ainda. Com toda certeza. Você pode falar 2, 3 coisinhas, manda ver, Lahá. Quero falar uma coisinha só, que está acima de tudo isso aí. Tem mais um degrau. Rapaz. Aí o coração não aguenta. Tem. Mais um. Repare que é para amar ao outro como a si mesmo. Quando eu vou amar ao outro como a mim mesmo, só vou conseguir isso quando eu sentir a dor do outro como se fosse a minha dor. Quando aquilo que dói no outro eu sentir como se essa dor fosse minha, eu estou amando ao outro como a mim mesmo. Quando eu digo, não faz isso, cara, dói, não faça isso com o cachorro, não faz isso com o gato, não faz isso com aquela pessoa. Eu estou tendo empatia com o outro e sentindo aquilo que acontece no outro como se fosse em mim.
Se eu desenvolver o dom de sentir aquilo que ocorre com o outro como se fosse comigo, o resultado é um resultado filosófico, por favor, Jefferson. O resultado é que o outro não mais existe. O outro deixa de existir. Então, quando a gente diz assim, mestre, quem é o meu próximo? Aí diz, conta a parábola do bom samaritano. Se perguntássemos, mestre, quem é o outro? Ele riria e dizia, o outro não existe. Porque na medida que você ama o outro como a si mesmo, tudo mais é uma extensão do seu próprio eu. Toma parte, se integra, né? Perfeito. Então, Você respondeu uma pergunta, a gente tá ligado aqui, ó. Que eu ia exatamente isso, eu ia perguntar exatamente como o termômetro, ou melhor, um passo para a gente entender como que a gente está no caminho do amor. Tem passo melhor do que esse? Quando você se sensibiliza pela dor do outro. Empatia. Empatia. Né? Você onde sentir a dor do outro como se fosse minha. Tem um poema do psicanalista Levi Moreno, criador do psicodrama, que ele fala assim, dar-te-ei os meus olhos e tu me darás os teus, e eu verei o mundo pelos teus olhos e tu verás o mundo pelos meus. Isso. Empatia. Tem, né? Essa troca. A simbiose das almas. Coisa linda demais. União com Deus. E aí a gente entende que o outro é a manifestação também de Deus no nosso caminho, que essa comunhão com o outro nos possibilita a comunhão com Deus. Pouco a pouco, fantástico, Larra. Nossa, né? Irmão, nossa, fantástico, né? Para a gente, isso é uma coisa muito boa. Larra, como você é uma pessoa que tem uma presença muito forte dentro do movimento espírita, muito séria, aliás, mais alguma mensagem, Larra? Senão... Não, agora acabou. Senão eles vão falar, olha lá, o psicólogo é ansioso, olha lá, o menino, olha só, você vê, ansioso, precisa de terapia. Mas brincadeira à parte, Larra, para nós do movimento espírita, dentro do amor, dessa mensagem de hoje, se você tivesse que deixar uma mensagem a nós espíritas, e enxergando que o movimento espírita, muitas vezes é debilitado, e muitas vezes o movimento espírita quer cindir, ele quer cindir no sentido de que, vamos pegar uma coisa muito normal. Tem pessoa que acha que o espiritismo é de direita, de esquerda, de cima, de baixo. O espiritismo não é nada. O espiritismo é de Jesus. É a terceira revelação. Então, aí começa a disseminar ódio, a disseminar separação dentro de casas espíritas. O que você tem para nós espíritas? Uma mensagem de amor, Larra, de alerta. A mensagem que eu tenho está baseada em 2 pontos da obra básica do Livro dos Espíritos. A primeira delas é a resposta da questão 841, que diz que quando alguém tem um pensamento diferente do nosso, que nós, ao alertarmos essa pessoa que está errada, nunca podemos nos afastar da brandura e da mansidão. Aquele que procura oferecer uma nova visão de mundo para os outros, através da violência e da determinação opressiva da sua vontade sobre os outros, comete um equívoco maior do que o primeiro, porque você, por entender mais, deveria ser capaz de amar mais. Então, não cabe, mas não cabe mesmo, nós fazermos qualquer tentativa de discussão de algo nesse sentido, utilizando a violência. Isso eu estou falando fora do movimento espírita, porque dentro do movimento espírita, absolutamente não cabe qualquer tipo de manifestação do ponto de vista político partidário. Nós podemos ter as nossas opiniões nas redes sociais, podemos escrever, ser de qualquer vertente que quisermos, mas nunca mesmo nos utilizarmos da tribuna espírita para estabelecer qualquer tipo de juízo sobre as condutas dos nossos governantes. Para aqueles que dizem que os nossos governos conspiram contra a ideia do bem, eu perguntaria a esses se o Império Romano ele era doce com os homens que viviam na Palestina. O Império Romano era cruel, sanguinário, perverso, destruidor, promoveu uma série de torturas dos cristãos, mas isso não impediu que eles amassem, porque quem promove o amor não são os governantes dos povos,
são as pessoas que estão embaixo. Não esperemos, portanto, essa plenitude de todas as camadas sociais para que possamos dizer que vivemos num local em que o bem pode ser feito. Não aguardemos pela virtude dos outros para fazer o bem. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, também do Livro dos Espíritos, é a última das frases contida na conclusão da obra, que fala sobre a relação dos espíritos com os homens. E lá está dito, não estou criando, está dito lá. Os bons espíritos nunca estimularam os ódios entre os partidos. Se alguém está estimulando ódios em alguém, não são os bons espíritos. E se você aceitou o convite do ódio para agredir quem quer que seja, você não está inspirado pelos bons espíritos. Os bons espíritos nunca proporiam que nós nos voltássemos contra quem quer que fosse. Então, se você ataca alguém, se você agride alguém, se você ofende alguém, você está tomado pelo ódio e, naturalmente, está servindo aos interesses dos obsessores, porque o partido político dos obsessores é o ódio. Não me interessa ao lado que seja. O que eles querem é que as pessoas briguem. E nós temos que fazer tudo o que pudermos para mantermos a serenidade de espírito. Vemos coisas erradas? Vemos. Não posso me manifestar? Pode, mas sempre com amor. Distanciamo-nos do amor, pisamos em cima da linha e nos comprometemos, assim como aqueles que são os promovedores do mal. E só para terminar a minha fala, sem querer desejar o mal a ninguém, eu quero só lembrar que um dos instrumentos da lei de causa e efeito é atrair as pessoas para próximo daqueles que eles odeiam. Então, tomemos cuidado para não odiar demais determinadas pessoas, para não corrermos o risco de nascermos nas suas famílias nas próximas existências, para tentar sanar o mal do ódio que criamos dentro dos nossos corações. Perfeito, Lahá, perfeito, não tem nem o que falar. Eu só tenho a agradecer imensamente. De prontidão, te mandei mensagem, você já aceitou esse convite, muito obrigado. Você iluminou a nossa noite hoje. Com certeza, a todos que estão escutando, que posteriormente vão vir a escutar, ficou muito claro quem é o outro, a mensagem de amor também, nessa construção que você foi mostrando. E o nosso esforço, então, é amar. Amar sem medidas, se entregar, não agora ao semelhante, mas ao outro. Ao outro. É o outro. Então, meu irmão, que Jesus continue lhe abençoando imensamente, que por onde você passe, você leve essa luz, essa simpatia sua, essa seriedade. Você, falo por mim, Lahá, que sou companheiro conferencista, só que mais novo, um irmão mais novo, é exemplo no sentido de perseverança, de seriedade. É uma honra enorme, de verdade, poder estar aí na sua presença, viu, meu amigo? Um abraço apertado no seu coração e que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Que Deus abençoe a você também, Jefferson. Que Deus te proteja no trabalho de divulgação que você está fazendo. Deus te proteja. Muito